Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Ricardo e nós estamos agora na segunda aula desse curso tão importante sobre o batismo. E nessa aula eu quero falar sobre três assuntos, três perguntas que serão respondidas a você através do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. Primeiro, o que é o batismo? A segunda pergunta, será que eu já posso me batizar? E a terceira pergunta, será que eu estou pronto para o batismo? Eu tenho certeza que ao final desta aula você vai entender plenamente a importância de ser batizado nas águas. Vamos agora ver o que a palavra de Deus nos ensina lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. A palavra relata sobre a primeira vez em que o batismo acontece e a palavra batismo, o ato do batismo, acontece no Novo Testamento. Vamos ler juntos a palavra. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aqui nós vemos a descrição e o relato de João Batista, que era primo de Jesus Cristo, e ele é conhecido biblicamente como o precursor, ou seja, aquele que veio antes do ministério e do aparecimento público de Jesus como o Messias. E João Batista, ele tinha uma prática de batizar as pessoas ali no Rio Jordão. E naquele local, ele praticava o batismo e ele sempre ministrava da seguinte maneira: vocês que estão arrependidos dos pecados, venham descer as águas do batismo. E ali ele batizava milhares de pessoas, anunciando a chegada do reino de Deus, falando sobre a vinda do Messias, sobre valores do reino de Deus. E o batismo de João Batista, ele falava sobre arrependimento. Agora, quando Jesus ele aparece em cena, quando Jesus se mostra como o Messias no início do seu ministério terreno, olha o que nós vemos. A palavra aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16, relata o momento em que Jesus também foi batizado nas águas. Disse assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O que é importante aqui nós entendemos é que até João Batista, o batismo ele tinha um significado que é o arrependimento dos pecados. Agora, a partir de Jesus Cristo, e abre-se aqui um parêntese importante, que Jesus ele também foi batizado nas águas, não porque ele tivesse pecados, não porque ele precisasse se arrepender, mas porque ele estava praticando a palavra e ele estava ali tendo um ato de obediência, nos dando um caminho certo, mostrando um exemplo sobre a importância de que se ele se batizou, nós também precisamos todos, como servos de Deus, passar pelas águas do batismo. Agora, o que é importante nós entendermos? Que a partir de Jesus, o ato do batismo, ele assume um outro, um mais profundo significado e sentido espiritual, porque até João Batista, lembre, é o arrependimento, mas agora com Jesus, o batismo tem um sentido de a morte do velho homem, ou seja, quando você sepulta espiritualmente a velha criatura com todos os pecados, com todas as amarrações espirituais, com todo o passado de dores. Não só a morte do velho homem, mas também o renascimento, o novo nascimento. E é interessante porque há uma alusão tão importante, porque quando uma criança ela é gerada e ela cresce no útero da mãe, ela cresce e se desenvolve aonde? Envolta em águas, não é? Nós sabemos que é o líquido amniótico, então a criança é envolta em águas e ali ela se desenvolve. E quando chega a hora do nascimento, rompe-se então a bolsa e a criança que estava ali em águas, ela nasce. Uma nova criança, um novo ser humano. E o batismo, ele significa exatamente isso. Por quê? Lá em João, no capítulo 3, no versículo 5, olha o que diz a palavra. Respondeu Jesus para um homem chamado Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Aqui fica muito claro o entendimento desta analogia do novo nascimento, porque Jesus, ele fala a Nicodemos em João 3, importa nascer da água e nascer do Espírito. Então, quando alguém se batiza nas águas, espiritualmente, ele não só está sepultando o seu velho homem, como também ele está provando de um novo nascimento espiritual. E mais do que isso, o batismo, ele também significa a entrada em um plano de Deus. Porque lembre-se, quando Jesus se batizou, o que aconteceu? Os céus se abriram e veio a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho. Um reconhecimento de Jesus através do batismo como um filho de Deus. E quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, nós então entramos em um plano poderoso, que é o plano de Deus. Então, olha como é importante nós nos batizarmos. Porque Romanos capítulo 6, versículo 4 fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, o que nós entendemos claramente é que o sentido espiritual, quando eu me batizo nas águas, é o sepultamento do velho homem, o renascimento em Jesus Cristo, o nascer das águas e o selo, a aprovação de Deus de uma filiação espiritual que vai me colocar em um plano de Deus. E quando nós descemos as águas, então, nós estamos entrando em um poderoso plano de Deus. E o que é importante também nós entendermos, o que significa a palavra batismo? Quando nós vamos no original bíblico, que foi escrito no Novo Testamento no grego, a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa literalmente imergir, afundar, um sentido de mergulhar completamente. Mergulhar onde? Na vontade de Deus. Mergulhar para que saia da água uma nova criatura, uma nova pessoa, literalmente lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Agora, há um detalhe muito importante. Existem algumas ocasiões, existem alguns momentos que o batismo não pode acontecer por imersão total. Então, nesses momentos que são específicos, ele pode acontecer o batismo por aspersão de uma outra maneira, não a imersão completa. Então, é importante nós entendermos, porque o que mais importa é que o batismo ele seja um ato de obediência e também o nosso entendimento espiritual do que significa passar pelas águas do batismo. Então guarde essas duas frases que eu vou te dizer. A primeira é que o batismo ele é um ato exterior de uma fé interior. E a segunda frase é que o batismo ele é uma confissão pública de que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Além, claro, de ser o sepultamento do velho homem, como nós lemos Romanos 6, no versículo 4. Então é muito importante que você entenda e você possa dar este passo tão importante na tua vida, que é as águas do batismo. Agora eu quero falar sobre o que eu preciso para ser batizado. Vamos, na palavra de Deus, avaliar aquilo que o próprio Jesus declarou. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, está escrito na palavra: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Preste atenção em uma palavra-chave deste versículo que Jesus declarou: crer. Quem crer para ser batizado. Esse é o ponto fundamental. Crer. Por quê? Às vezes as pessoas elas ficam com algumas paranoias. Ai, mas será que eu estou pronto? Será que é a hora? Quando que eu vou me batizar? E ela acha que
preciso de anos e anos de evangelho, eu preciso de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, será que tem um tempo certo para se batizar? O indicador da palavra qual é? Crer. Então, se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu tenho esta certeza que Jesus é aquele que morreu na cruz, ressuscitou, e ele está à destra de Deus, morreu pelos meus pecados para me dar a vida eterna, e eu tenho certeza que eu quero ter aliança e andar com Jesus, então isso é suficiente, porque é a fé que nos justifica, é a fé que nos habilita espiritualmente para nós podermos nos batizar nas águas. Agora alguém pode ter a dúvida, mas se a pessoa, por exemplo, tiver ainda um vício, vamos pegar assim, hipoteticamente, a pessoa ainda tem o vício do cigarro ou o vício do álcool. Ela começou a ir na igreja, ela entregou a vida a Jesus, mas ela ainda está lutando contra o vício, ela ainda não conseguiu vencer. Será que essa pessoa pode se batizar? Claro, a resposta é sim. Se ela crer, Jesus não disse, quem crer e vencer o vício tem que se batizar. Jesus disse, quem crer e for batizado vai ser salvo. O que é importante? Nós entendermos que se o batismo ele significa a morte do velho homem, então o que eu preciso é descer as águas com esse entendimento espiritual, sabendo que é como um lavar de Deus, é como este novo nascimento espiritual. Então não importa se você ainda está com algum pecado que você está lutando, não importa se você ainda não conhece perfeitamente a palavra, o que importa é você ter fé, é Jesus ser o teu Senhor, e aí você está habilitado para descer as águas. E há um versículo muito importante na palavra que fala exatamente sobre esse tema que eu estou tratando aqui. Vamos lá agora em Atos, no capítulo 8, no versículo 36. Atos, capítulo 8, versículo 36, diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Que incrível o entendimento dessa palavra. Em Atos dos Apóstolos, fala que Filipe, que era um discípulo do Senhor, um pregador da palavra, ele se encontra com um eunuco, que era um chefe comandante da guarda de uma pessoa muito importante na época. E Filipe estava lendo o livro de Isaías, e ele para então o carro e começa a perguntar o que ele estava lendo. Filipe começa a ministrar, e ele se interessa pela pregação de Filipe. Filipe o convida para entrar no carro, e os dois vão seguindo juntos, e ele ministrando, o evangelizando. Passou um tempo, o eunuco entende que Jesus era o Senhor. Ele confessa Jesus Cristo na sua vida. E ele pergunta, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, nada, você crê. E eles pararam, e ali mesmo, em um rio próximo, ele imediatamente foi batizado. Veja, ele não fez curso, não ficou meses e meses para se batizar, simplesmente foi o fato de crer, de entender e saber que agora ele queria realmente construir uma aliança com Deus. Aqui vale ressaltar algo muito importante. Nós não batizamos crianças pequenas ou recém-nascidas. Nós consagramos e apresentamos as crianças no altar. Por que nós não batizamos? É simples a resposta. Se o batismo, para que ele seja efetivo, eu preciso crer, como um recém-nascido vai crer? Como uma criança pequena que ainda não atingiu uma certa maturidade, ela pode ter uma decisão pessoal de seguir a Jesus. Por isso que nós, na Igreja Renascer, nós consagramos os nossos filhos e, geralmente, quando a criança completa 12 anos, a sua pré-adolescência, ela já está apta ao batismo. Óbvio que existem crianças que elas são mais evoluídas, não é? no quesito maturidade. Então, nessa hora, se nós identificamos que ela já entende o que é o plano de salvação, quem é Jesus, então ela está apta também para o batismo. E eu quero encerrar esta aula falando sobre os benefícios
ao me batizar. E eu quero ler com vocês aqui dois versículos importantes. O primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz a palavra: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, fala na palavra que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tão incrível porque quando você toma uma decisão de, após entregar a tua vida a Jesus, você descer as águas do batismo, diante de tudo aquilo que você foi agora ministrado nesta aula, você passa a viver literalmente um divisor de águas. Uma nova história, um novo tempo, nós podemos dizer um antes e depois do batismo. Porque você abre um portal no mundo espiritual para que após o batismo você possa receber os dons de Deus. Você possa ter o entendimento mais amplo, porque o Espírito Santo vai encontrar espaço para ministrar a tua vida. Você vai ter este selo e esta certeza da salvação, que vai te trazer uma paz tão grande, que você fez aquilo que deveria ter feito, e o reconhecimento de que você agora não é mais uma criatura, mas que você também passa a ser um filho de Deus. Quando você nasceu, os teus pais, eles foram até o cartório e fizeram o registro oficial. Então, todos nós temos uma certidão de nascimento. Está lá o dia que você nasceu, o local, a hora, o nome dos teus pais. Quando você desce as águas do batismo, já que é o novo nascimento, o que acontece? Você passa a receber um certificado. E eu sempre digo que é como uma segunda certidão de nascimento. Primeiro, quando você nasceu carnalmente da tua mãe. E o segundo, quando você nasceu espiritualmente em Jesus Cristo, quando você fez a opção, quando você tomou a decisão mais importante de agora seguir Jesus para sempre. Então eu espero que tenha ficado claro e que você sinta-se, através desta aula, motivado em se batizar, em descer as águas para um novo tempo, porque há um grande plano de Deus te esperando. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Continue firme no nosso curso do batismo.